E os mercados estão tendo um dia horrível após algumas notícias péssimas. E amanhã pode ser um dia ainda pior, dependendo do que acontecer. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês no que vocês devem prestar atenção amanhã para entender os próximos movimentos do mercado. Vou comentar essa queda do Bitcoin e das bolsas americanas que estão tendo um dos seus piores dias após notícias de que a Nvidia está sendo intimada lá nos Estados Unidos a abalarem os mercados. Vou estar comentando sobre os eventos macroeconômicos, vou estar comentando sobre a análise de sentimento do Bitcoin, análise gráfica das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, seguir a Aperio também nas outras redes sociais, lá no Telegram, porque lá as informações chegam mais rapidamente. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin e comentar sobre o que está acontecendo hoje. Pela terceira vez consecutiva nos últimos dias, a minha análise gráfica estava errada, tá? Ontem eu estava enxergando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido lá no Bitcoin. O alvo desse ombro, cabeça, ombro estava na região dos 60.300 dólares, tá? Mas não foi isso que aconteceu, tá? O mercado chegou ali no meio do caminho, estava subindo ali, todo felizinho, chegou até os 59.800 dólares e simplesmente virou, né? Isso aconteceu ali por volta das 23 horas da noite, quando os mercados americanos já não estavam muito bem. E hoje, meus queridos, a gente teve essa queda aqui, na minha visão, não teve um padrão gráfico alertando sobre essa queda. Para mim, essa queda de hoje, ela veio do mercado americano que está caindo forte nessa terça-feira. Pessoal, mercado americano está tendo um dos piores fechamentos dos últimos dias. Tá? Se a gente olhar aqui e comparar com dias anteriores, a gente vê que a volatilidade lá nas bolsas americanas hoje foi muito alta, é uma coisa assim fora do normal, tá? E aí quando a gente vê o que tá, né, onde que tá, de onde que tá vindo essa volatilidade, de onde está vindo essa queda, tcharam, Nvidia caindo aí quase 10% hoje, pessoal, 10%. Pessoal, a gente está falando de uma das maiores, se não a maior empresa em market cap do mundo, tá? E uma das que mais subiu e foi a que puxou essa alta dos mercados aí de 2023 até agora, tá? Então, ela tá tendo um dos piores dias de queda dos últimos anos aí, tá? Dos últimos anos mesmo, tá? Porque não é normal a Nvidia cair 10% num dia. Isso aqui, na minha visão, é um alerta muito sério para os investidores. Na semana passada tivemos um balanço da Nvidia que, embora tenha vindo bom, ele desagradou o mercado pelas suas projeções de lucro, tá? E, meus queridos, o meu receio é que isso daqui possa puxar todos os mercados para baixo, tá? Que isso aqui possa ser o estouro de uma bolha, tá? Primeiro que a gente já tem a situação da Nvidia sendo complicada nos últimos tempos, né? E o Bitcoin, a gente não tem um padrão gráfico nele. A análise gráfica nos últimos dias não está confiável, como eu comentei já, tá? Ele faz um padrão, fala que vai para um lado, depois vai para o outro, invalida o padrão. Não acho que vale a pena ficar quebrando cabeça tentando analisar o gráfico do Bitcoin. Eu acho que vale a pena prestar atenção nas bolsas americanas, na Nvidia principalmente, porque ela é aí o grande causador aí das últimas quedas nos últimos dias, tá? E a Nvidia, na minha visão, pessoal, ela pode levar a um estouro de uma bolha. Pessoal, só hoje, tá? Só hoje. Sabe quanto que o mercado americano perdeu de valor? Tá? As bolsas americanas, o mercado acionário, ele perdeu mais de 1 trilhão de dólares. Você sabe o que é 1 trilhão de dólares? O PIB do Brasil é um pouco mais de 2 trilhões. Se eu não me engano, é 2 trilhões e 300 bilhões, alguma coisa assim, tá? Então, assim, meus queridos, é muita coisa. Isso foi só hoje, galera. A bolsa americana perdeu em valor metade do PIB do Brasil, metade de todas as riquezas que o Brasil produz em um ano, somente hoje. Tá? Isso, para mim, é um sinal de alerta. Isso aqui mostra que a gente tem que ficar muito atento e, na minha visão, amanhã a gente vai ter um dado que pode reforçar essa queda, principalmente por causa de uma característica específica desse dado ou aliviar esse movimento, tá? Na minha visão, essa queda de hoje, ela teve aí como um dos possíveis catalisadores o PMI industrial, os PMIs industriais dos Estados Unidos de agosto que vieram um pouco abaixo da expectativa, tá? Mas, gente, pouca coisa, tá? Isso aqui sozinho, na minha visão, não era para ser o pior dos mundos, mas como o mercado está nesse risco de estouro de bolha de inteligência artificial, né, que poderia causar uma queda muito grande, qualquer coisinha está sendo motivo para realizar nos últimos dias. Vem um dado bom, o mercado às vezes sobe um pouco, depois cai, vem um dado ruim, nem precisa ser tão ruim como foi hoje, o mercado já despenca, tá? Amanhã, meus queridos,
Às 11 horas da manhã, nós vamos ter ofertas de empregos Jolets. E esse dado ele é muito, mas muito mais perigoso do que parece pelo seguinte, tá? Ele é um dado do mercado de trabalho e ele é um dado de julho, ele não é um dado de agosto. Tá? Por que o problema ser o dado de julho? Porque foram os dados do mercado de trabalho de julho que fizeram aquele payroll horrível que veio no final de julho, que causou aquela queda assustadora nos mercados no início de agosto. Tá? Então, se a gente tiver amanhã esse dado aqui do mercado de trabalho dos Estados Unidos mostrando uma criação de vagas menores do que o esperado, a gente pode ter uma intensificação dessa queda. A Nvidia pode cair mais, o mercado pode cair mais, o mercado americano, e isso pode puxar as criptomoedas, tá? O fechamento do mercado americano hoje já foi ruim, galera. Foi muito próximo da mínima. Quando você tem um fechamento próximo da mínima, isso indica que nem todo mundo que queria vender naquele momento vendeu, tá? Então isso é um sinal péssimo. E se amanhã a gente tiver dado ruim e sai justamente às 11 horas, horário que abre o mercado spot americano, se esse dado aqui vier mostrando uma criação de vagas menor do que o esperado, podem esperar queda forte amanhã. O risco de queda é alto. Tá, Tainan, por que você fala o risco? Porque a gente nunca sabe, né, pessoal? Nem sempre o mercado reage de forma previsível, tá? Mas eu estou alertando. Se a gente tiver esse número pior do que o esperado, prepare-se. E ele tem grandes chances de vir pior do que o esperado, porque todos os dados do mercado de trabalho de julho, a maioria deles que foram divulgados, vieram piores do que o esperado. Tá? Os principais dados, como payroll de julho, veio pior do que o esperado. Então, se isso daqui vier do mesmo, ele é um dado de julho, se ele vier igual aos dados de julho, preparem-se, tá? Preparem-se, porque o mercado já está aí meio assustado hoje. E, meus queridos, essa semana a gente vai ter muitos dados, tá? Para mim, o mais importante de todos é o relatório de empregos não agrícolas da sexta-feira, o payroll, tá? Mas esse dado de amanhã, ele tem potencial de causar estrago, tá? Um dado em que a gente deve prestar atenção máxima, alerta máximo ligado aí no mercado. Quem investe em cripto não pode ignorar esse dado agora. E falando aqui em análise de sentimento, pessoal, a gente tem aqui aquela coisa de sempre, né? A gente tem aqui, hoje de manhã a gente tinha ali o long short rate subindo e o open interest subindo, o mercado caiu, normal, tá? Geralmente o mercado vai contra a maioria. Só que agora, no final da tarde, a gente está tendo o quê? A gente está tendo o open interest caindo e o long short rate estagnado, né? Então a gente está vendo uma diminuição do open interest, com o open interest caindo. Para mim, esses indicadores aqui do TRDR, eles não são tão confiáveis, tá? Então a gente tem que aguardar aí as próximas movimentações do TRDR. Indo aqui para High Block, pessoal, o Bitcoin está muito perto de um nível de liquidez ali na região dos 57 mil, tá? Apareceu mais liquidez ali na região dos 57 mil. Então, assim, não seria muito positivo se a gente tivesse aí dados ruins amanhã, tá? Porque essa região aqui tava com bastante liquidez ontem, só que o mapa de calor ele vai andando e vai tirando aquela liquidez passada. Só que a gente vê que o mapa de calor ele foi ficando mais verde aqui, mais amarelado nas últimas horas depois que o mercado caiu. Isso significa o seguinte: o pessoal está abrindo posição alavancada, apostando na alta aqui nas últimas horas. Dá para ver aqui, ó, depois da queda ele foi ficando mais amarelo. Se o pessoal está abrindo posição apostando na alta alavancado, depois desse movimento de queda, é sinal de que as baleias podem tentar buscar essa liquidação, essa liquidez aqui abaixo. Tá? Então temos que tomar um certo cuidado aí, porque a situação do mercado de criptomoedas não está fácil, tá? A gente está num momento aí que é realmente perigoso a gente ter uma queda forte aí no mercado. E falando aí, pessoal, da análise das principais criptomoedas, tá? A gente já viu que o mercado americano tá ruim, o Bitcoin tá em risco por causa dessa situação no curto prazo, tá? A gente pode ter correção se esses dados vierem ruins amanhã, e corre risco de vir ruins, porque em julho, os dados do mercado de trabalho de julho vieram ruins. Isso foi o que causou aquela queda monstruosa no início de agosto, tá? E aqui para Ethereum, pessoal, a gente tem aquela situação, tá? Ethereum para mim rompeu uma cunha ascendente para baixo, tá? Não formou o topo o fundo duplo que eu falei ontem, né? Ela não conseguiu romper ali, tá? E para mim a Ethereum está com fundo duplo com alvo tá com uma cunha ascendente com alvo lá nos $2.200 aí, tá? Quando a gente olha o contexto maior, tem um topo duplo gigantesco com alvo lá nos 1.800. Tá? Então, tô vendo a situação aí meio difícil, complicada e perigosa para Ethereum. Tá? E se tá perigosa para Ethereum, para as outras altcoins tende a ser mais perigoso ainda. Tá? Cardano rompeu uma bandeira de baixa com alvo lá nos 21 centavos, meus queridos. 21 centavos, tá? Então, já deu para ver que a coisa é muito séria, né? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de olhar, tá? BNB, Binance Coin,
tá? Rompeu ali uma cunha ascendente nos últimos dias também, tá? Ela estava fazendo ombro, cabeça, ombro invertido ali ontem, mas o Bitcoin caiu e ela caiu. O altcoin é desse jeito, tá? Se a Binance Coin for buscar o alvo aqui dessa cunha ascendente que ela rompeu para baixo aí nos últimos dias, a gente teria alvo para ela lá na região dos 300, dos 400 dólares, tá? Teríamos alvos aí na região dos 400 dólares, o que significaria uma queda relativamente grande, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Matic, tá? Matic tá no momento crucial, tá? Ela tinha feito ali, parecia estar fazendo um triângulo descendente, que é um padrão que normalmente indica queda. Ela meio que invalidou esse possível triângulo descendente aí, né? Mas, galera, a Matic, ela também não tá com força para subir não, tá? Lembrando que amanhã, dia 4, a gente vai ter um evento extremamente importante na Matic. E para mim, o gráfico da Matic aqui, ele está demonstrando força vendedora, tá? A gente parece sim ter um triângulo descendente, porque apesar aí dela ter subido e invalidado aquele triângulo que eu desenhei nos últimos dias, quando a gente olha aqui, a gente está vendo, os vendedores estão conseguindo empurrar cada vez mais para baixo. O máximo que os compradores estão conseguindo fazer é defender essa região aqui, tá? Então, se a Matic fizer um rompimento ali para baixo dos 40 centavos, ela pode facilmente ir buscar o alvo desse triângulo descendente, que seria lá nos 35 centavos, tá? Então, a Matic, para mim, é uma das moedas que está com maior risco de queda nos últimos dias, tá? Principalmente a partir de amanhã. Então, tem que ter muita atenção nela, porque a situação para a Matic não tá muito fácil, ainda mais com a maioria das criptomoedas aí corrigindo, né? A gente também tem que olhar, pessoal, a Solana, tá? O que está acontecendo com a nossa querida Solana? Difícil achar um padrão nesse gráfico aqui, tá? Eu não tô conseguindo ver padrão no gráfico da Solana por enquanto. Está numa região de suporte e tal, mas não tem padrão, tá? E se o mercado cair amanhã, se os dados vierem ruins, ela cai mais, tá? A gente sabe que, infelizmente, altcoins tendem a sofrer nesses momentos, tá? Gráfico da XRP, pessoal. XRP tá com uma bandeira de baixa com alvo lá na região dos 53 centavos. Ainda não buscou, mas pode buscar, tá? Então, para mim, XRP aí tá com sinal de queda, né? Vamos ver aqui a Chainlink, que é outra moeda importantíssima também, tá? Opa, digitei errado aqui, Chainlink, USDT, né? Vamos ver aqui como que tá a situação dela, tá? A Chainlink, ela tá numa situação aqui que não tem um padrão gráfico. Ela está numa região de suporte, região dos 10 dólares. A região que tem segurado ela nos últimos tempos, tá? Mas, quando a gente olha o contexto maior, ela tem alvo lá nos 7 dólares por causa daquele ombro, cabeça, ombro, que eu já comentei várias vezes aqui, gigantesco, né? Então, não sei, tá? Acho que pra Chainlink a situação não tá legal. Aave, pessoal, Aave tá num sobe e cai terrível, né? Hoje ela tá caindo 5%, ontem ela subiu 10%. Tá com uma volatilidade imensa. Parecia estar formando um fundo duplo ontem, mas aí o mercado caiu hoje com a abertura, né? Quando o jogo realmente começou, foi hoje, quando o mercado americano abriu. E a Aave tá perdida aí, tá? Não consigo ver um padrão gráfico nela por enquanto. Vamos aguardar aí a formação de algum, tá? Tron, pessoal, é aquilo que eu falei com vocês, tá? A Tron, ela pode estar formando um topo duplo. Ainda não formou, só vai formar se romper os 14 centavos, os 15 centavos para baixo, mas se romper os 15 centavos para baixo, meu amigo, olhem o tamanho desse topo duplo, tá? O alvo desse topo duplo aí seria na região de aproximadamente 12 centavos, tá? Então, se a Tron romper os 15 centavos para baixo, ela tem muito espaço para cair, tá? Então, o que eu tô vendo é o seguinte, pessoal, o mercado aqui tá com uma carinha de correção, tá? A Pendle pode voltar para aquele topo duplo também, tá? O mercado tá com uma cara de correção, o mercado tá dando sinais aí de perigo, tá? Sinais de alerta. Na maioria das altcoins a gente consegue ver isso. Eu acho que agora a gente vai ter que ficar de olho nos dados que a gente vai ter amanhã, principalmente na oferta de empregos Jolets. Esse dado é de relevância extrema para o Bitcoin nesse momento, para as criptomoedas, para todos os mercados, porque dependendo de como ele vier, ele pode causar aí uma catástrofe nos mercados, tá? Bem, pessoal, desejo a todos aí um excelente final de terça-feira, uma excelente semana, né? E bons negócios. Serei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Até mais, tchau!